Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da TV Sim e também da Record News. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa nós vamos conhecer a história de um jovem empreendedor de apenas 22 anos. Com essa idade ele já lidera hoje 3 empresas, mas ele precisou se reinventar nesse período de crise gerada pela pandemia. Você vai conhecer a história dele e como ele faz para gerir o negócio e conseguir também administrar as empresas, mesmo nesse momento de dificuldade. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque. Tanto você que nos acompanha pela TV Sim, quanto pela Record News. É muito bom ter a sua audiência e a sua companhia mais uma vez com a gente. Bom, como eu disse na abertura do programa, hoje nós vamos conhecer a história, aliás, de um jovem empreendedor de apenas 22 anos. Ele tem uma história e uma relação muito próxima com o turismo, com a agência de turismo que ele abriu muito jovem ainda, mas ele precisou se reinventar nesse período de pandemia. Vamos conhecer hoje o Eric Soares. Eric, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, obrigado. Prazer te receber aqui, Eric. Olha, quando eu conheci a história do Eric, eu falei, eu tenho que trazer o Eric no programa, porque, primeiro que ele é muito jovem, tem 22 anos. E nesse período ele já abriu 3 empresas. Isso. Né? 3 empresas que ainda funcionam, que ainda estão em funcionamento. Só que o que mais me chamou a atenção no Eric, e eu quero conversar um pouco sobre cada uma dessas empresas no programa, mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi a história da agência de turismo. Né? O Eric, ele vai contar isso, mas eu vou dizer de forma muito rápida. Ele abriu uma agência de turismo no ano passado. A agência estava caminhando bem, mais de 7 mil clientes na carteira aí, né? Ele me contou. Só que com a pandemia, ninguém pode viajar. Né? Mas aí ele teve uma ideia, ele se reinventou, ele falou, eu não posso perder essa clientela, eu não posso perder esse público. Eu quero que o Eric me explique como que foi isso, Eric, me conta, né? Me fala um pouco da agência de turismo, me fala um pouco também como surgiu essa ideia para se reinventar. Claro, a agência surgiu em 2019 e, como você mesmo disse, a gente cresceu muito rápido. Nossa cartela aumentou muito rápido, então são clientes que abraçaram muito a causa da empresa, gostaram muito do que a empresa poderia oferecer para eles e, com isso, a gente teve um boom aí no mercado do turismo e da excursão aqui no Espírito Santo. Com a chegada da pandemia, todas as agências, obviamente, não poderiam fazer as viagens, estavam bloqueadas, inclusive as fronteiras com qualquer outra cidade turística também estava totalmente fechada, está ainda totalmente fechada. Então a gente teria, eu tive que criar alguma forma, alguma saída para poder me reinventar de um jeito que eu não perdesse aquilo que eu criei, que eu não deixasse de lado todo aquele trajeto que eu e a minha equipe percorremos, mas também que eu conseguisse me reerguer dentro de uma pandemia que está afetando tantos brasileiros. Claro. Então a gente criou a Chicken Travel, que é um delivery de frango frito voltado a viagens. Aí a pessoa pergunta, como que isso pode acontecer, né? Então, quando a pessoa compra um frango ou qualquer tipo de porção que a gente tenha dentro da Chicken Travel, ela imediatamente ganha milhas, acumula milhas que vão poder ser utilizadas na Tucano. Então são milhas para quando as viagens da Tucano Travel voltarem, essas pessoas possam estar utilizando os valores acumulados para poder escolher qualquer viagem que eles quiserem e compensar tanto integralmente, quanto em parte com dinheiro, parte com a milha, a forma que a pessoa achar mais viável para ela. É muito legal essa ideia, né? Isso que eu achei mais genial, porque é uma verdadeira reinvenção, né? Diante da crise. A gente está vivendo um momento muito delicado da economia, um momento muito difícil, saúde pública no mundo todo com essa pandemia da Covid-19, mas eu penso que a criatividade ela pode ajudar muito, né? E você teve uma boa ideia, né? Com certeza. Essa boa ideia. Poxa, como que eu não vou perder o relacionamento com meus clientes, né? Porque você não está podendo fazer viagens. Não pode viajar, não pode sair. Tem um isolamento, que é importante, é necessário seguir. E como que eu vou poder também ter renda nesse período, já que eu não posso vender a viagem?
né? Então essa foi a sacada, não é? É vender um produto, você escolheu um frango frito, né? Um delivery de frango frito, e a pessoa ganha milha. Eu achei muito genial, porque ela vai se alimentar e depois ela vai poder vender, vai poder fazer uma viagem, usando ainda uma bonificação, né? A gente chama até isso no marketing, né? Tem um nome que eles dão para isso, né? De você atrair o cliente e fidelizá-lo, né? Uma fidelização. Fidelização, exatamente. Até porque antes disso tudo acontecer, antes mesmo da Tucano, eu já estudava muito sobre isso, sobre o empreendedorismo criativo. Como que você consegue se destacar dentro de um mercado, sendo jovem, sendo, enfim, um adolescente, um jovem, um adulto, não importa. Mas como que você consegue se destacar dentro desse mercado de trabalho, dentro desse mercado do empreendedorismo que está o tempo todo um tentando engolir o outro. Sim. Então, eu aprendi desde o início de tudo que a gente nunca deve tentar ser melhor do que ninguém, e sim diferente. Então, eu sempre procurei ter ideias diferentes. Isso não significa que teriam que ser ideias novas ou criar do zero alguma coisa, mas sim tentar reinventar, tentar originalizar aquilo que eu já conheço, aquilo que eu já estudo, que eu já tenho como base para mim, e fazer aquilo de uma forma criativa o meu presente, entendeu? E fazer aquilo acontecer. Sim, e de fato foi o que você fez, né? Com 22 anos já tem essa história de sucesso que você vai poder levar para sua vida, né? Essa volta que você está dando aí com a Tucano Travel e o Chicken Travel, não é isso? Exatamente. Muito legal. Agora, olha só, o Eric não começou a carreira com o trabalho dele, a vida profissional dele com a Tucano Travel, né? Ele me contou que antes ainda disso, ele criou uma agência, não, um instituto, não é isso? Para poder dar treinamentos. Exatamente. Também, com foco exatamente em orientar outros jovens a também, talvez, criarem, se tornarem empreendedores também. Só que como o tempo do programa, do bloco está quase acabando, eu vou pedir para o Eric contar isso no próximo bloco. Claro. Essa história, para a gente entender um pouco mais, porque eu sempre digo aqui, Eric, que os nossos convidados, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de ouvir histórias de sucesso, como a sua, para que a gente possa inspirar mais pessoas também que estão em casa, a também, quem sabe, despertar aí essa veia empreendedora, né? Eu acho que bons exemplos ajudam nisso também, não é verdade? Com certeza. Né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa em destaque, não saia daí. Nós estamos de volta com o programa em destaque, hoje recebendo esse empreendedor, esse jovem empreendedor, o Eric Soares, com apenas 22 anos. Ele já hoje lidera 3 empresas e também se reinventou nesse período de pandemia, né? Mostrou aqui no bloco anterior pra gente uma boa forma que ele arrumou de gerir o negócio, né? E não ficar com prejuízo nesse período. Inclusive o Eric estava me contando, que eu achei muito legal, porque quando você tem uma pandemia como essa, né, Eric, você tem muita gente pedindo, por exemplo, igual você que lidava com turismo, viagens. Muita gente pediu estorno, pediu a devolução do dinheiro. Para conseguir devolver, essa também foi uma das formas, uma das coisas que motivaram você também a abrir esse outro negócio, né? Com certeza. Para você ter dinheiro para isso, né? Porque quando você se vê dentro de uma situação de pressão, a gente precisa saber se a gente vai lidar com o emocional ou com o racional. Então, o quão racional você pode ser dentro de uma situação em que tem muito dinheiro envolvido, tem clientes, sua credibilidade está envolvida. Então, como você pode se manter firme, né, dentro dessa situação e poder criar a melhor solução possível. Então, eu procurei estudar o máximo possível para isso e criar a melhor ideia que viesse se encaixar nessa minha situação. Olha só, e é muito legal você mostrar isso de forma técnica, como que você chegou a isso, porque, como eu falei no finalzinho do bloco anterior, o Eric, ele começou trabalhando com empresa que dava consultoria. Ele estava me contando aqui, o início da carreira profissional, quando a gente fala assim, início da carreira com 22 anos, você até fica assim, nossa, muito pouco tempo de vida para já ter uma carreira. Mas você começou a trabalhar, você me falou com quantos anos? Com 18, menos de 18? Na verdade, eu comecei a trabalhar mesmo com 13. Com 13 anos? Isso, mas era aqueles trabalhos que você faz com família e tudo mais. E aí eu comecei a estagiar como menor aprendiz com 14. Estagiei até os meus 16 quase. 16 eu fiz um estágio na área de engenharia e arquitetura porque eu tinha um sonho de ser arquiteto. Ainda tenho esse sonho, futuramente, de repente, eu ainda faço, mas
com certeza vai ser mais por hobby do que por questão de carreira. Sim. E eu, né, quando bati mais ou menos 17 anos, foi quando eu fui contratado por uma empresa, de fato, grande. Com 17 anos eu já conseguia tirar uma renda boa para a minha idade. Então, qualquer outra... Essa empresa era uma empresa que estava consultorias, que você me falou, não é isso? Exatamente. Eram cursos de pós-graduação. Curso de pós-graduação. Eu tinha 17 anos e para mim estava excelente, porque assim para mim como qualquer outra pessoa da minha idade, eu tinha uma tranquilidade, não dependia mais dos meus pais, mesmo tendo 17 anos. Então, era um sonho, né? Vamos dizer assim. Só que eu ainda não estava satisfeito, porque por mais que você tivesse a questão do faturamento, a questão da renda, eu não estava muito feliz comigo, né, com a situação em que eu vivia, muitos detalhes pessoais também. Então teve uma hora que eu não aguentei mais, somos todos seres humanos, então eu acho que por pouca idade que você tenha, às vezes você ainda assim sofre muita pressão. Claro. Sabe? Então eu larguei a faculdade, larguei o emprego que eu estava e decidi fazer aquilo que eu amo. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e fui fazer um intercâmbio. Então eu passei um período no Chile e aquele período que eu passei no Chile foi totalmente, como posso dizer... Um divisor de águas na sua vida. Exatamente. Ele foi isso. Voltei para o Brasil renovado. Acho que eu meio que mudei a minha visão do que eu queria. Então eu comecei a escrever um projeto. Foi quando eu escrevi o projeto da Tríade. Que é essa empresa que a gente comentou que você... a ideia é você talvez incentivar, ajudar outros jovens a também serem empreendedores como você foi. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia não é fazer com que eles sejam como eu, por exemplo, é que sejam muito melhores, é que sejam grandes mesmo. E grandes... Para quem? Para eles mesmos, sabe? Pegar o sonho deles, fazer com que eles saibam tirar do papel e executar. Porque hoje você estuda muito, hoje você está ali atrás de uma cadeira, dentro de uma sala, trancado, não quer fazer aquilo, mas está fazendo aquilo por pressão, está fazendo aquilo porque alguém mandou, porque às vezes você acha que é o melhor para você. Só que o melhor para você é aquilo que vai te fazer, né, se sentir bem. Claro. Já dizia aquela frase, quando você faz o que você ama, você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. É né? verdade. Então, basicamente essa era a minha intenção ao criar a Tríade. E você me falou que nesse período você chegou assim, a rodar vários lugares, dando palestras, dando consultorias, e inclusive ganhou um prêmio, não foi? Teve uma premiação. Foi. Como que aconteceu? Antes desse detalhe, de eu começar a rodar alguns estados, dando essas palestras, de eu ganhar esse prêmio, eu fali essa empresa. Então, porque dentro do Espírito Santo, ela deu muito certo, eu comecei a conseguir vender esse curso que eu desenvolvi. Sim. Só que quando você não tem ainda expertise, você não tem ainda a experiência de saber como fazer a gestão de uma empresa, você acaba fazendo besteira. Sim. Então, aconteceu isso... Deu um passo maior do que a perna. Exatamente, foi exatamente isso. Só que do mesmo nível que eu caí, eu voltei. Eu falei, não vou parar. Eu já deixei de fazer tudo que eu fazia antes, então eu vou recomeçar. Recomecei, fiz uma parceria com o Sebrae. Essa parceria que eu fiz com essa empresa, que também é uma empresa de cursos, foca muito em jovem, a gente conseguiu que eu fosse para alguns estados do Brasil. E aí, indo para esses estados do Brasil, eu consegui levar essa ideia até Brasília. E lá teve todo um congresso nacional de coach jovem, coisas desse tipo. Sim. E eu ganhei como a terceira melhor ideia desse congresso no ano de 2018. Que legal. Que foi a ideia do Projeto Gênios, que é essa da Tríade, de incentivar jovens a tirar os seus planos do papel. Que legal, né? E foi o que você fez, né? Porque logo depois disso você abriu a agência. Exatamente, que era o seu sonho. Exatamente, que era o meu sonho. Então, eu cheguei à conclusão de que por mais que eu estivesse ajudando muita gente, hoje eu tenho muitos clientes com 50 anos que me agradecem. Eu só tenho 22, eu fico meio sem saber o que fazer às vezes, porque é bacana demais. Então, eu sabia que eu também tinha que correr atrás do meu
sonho pessoal, que é trabalhar com viagem. Então, a tríade obviamente existe ainda, a gente está trabalhando para poder transformar esse projeto, esse curso, fazer ele retornar de uma forma mais forte ano que vem. Só que eu tirei um tempo para poder dedicar para a Tucano em 2019, que foi quando eu abri. Em maio de 2019 eu abri a Tucano, que é a minha agência de turismo. Ou seja, ela completou praticamente aí, tinha acabado de completar um ano quando a pandemia começou. Na verdade, ela completou um ano dentro da pandemia. Dentro da pandemia, em maio, né? A pandemia começou em março, mais ou menos, aqui, fevereiro, março, né? Isso. Quando ela realmente estourou aqui no Brasil. A gente completou um ano, estava totalmente parado já, não tinha mais viagem nenhuma. E como que foi esse decorrer, né? Eu abri a agência em um mês que eu abri, em 30 dias, literalmente 30 dias, a gente fez nossa primeira viagem. Que não foi uma viagem, foi uma trilha pro Mestre Álvaro. Nessa trilha pro Mestre Álvaro, a gente colocou 45 pessoas na trilha. Trabalhamos muito, de antemão já tinha pessoas que me ajudaram. Hoje a equipe da Tucano, eu posso dizer que é uma família para mim, porque são pessoas que confiaram no meu sonho e que continuam sonhando junto comigo. Sim. Então essas pessoas me ajudaram muito a fazer com que a Tucano criasse suas próprias pernas e começasse a andar ao decorrer do tempo. Então, o primeiro mês foi 45 pessoas, segundo mês a gente já estava fazendo viagem para Arraial do Cabo, terceiro mês Pico da Bandeira, Arraial do Cabo. Quando a gente foi ver, estava tendo 5, 6 viagens em um final de semana só. Que legal. Com vários guias. Hoje a gente tem uma cadeia de mais ou menos 10 guias oficiais dentro da Tucano. Sim. E mais ou menos umas 16 pessoas que trabalham com a gente. Que bacana, né? Ou seja, uma empresa aí com menos aí de um ano, você falou com uma carteira aí mais ou menos de clientes, 7 mil clientes. Isso. Com essa quantidade de viagens em menos de um ano. Então, de fato, mostra que você desenvolveu bem esse negócio, né? Ele estava caminhando muito bem até a pandemia chegar. Né? Até a pandemia chegar. Até a pandemia chegar. A pandemia chegou, a gente... No começo, eu acho que o Brasil não estava levando muita fé, se era realmente... Porque isso é aquilo tudo, né? Exatamente. Mas, enfim, eu já poderia, assim, saber que poderia vir alguma coisa ruim, então eu já comecei a me planejar. O que eu pensei? Vou criar uma carta, crédito para essa galera, de repente está adiando a viagem, de repente o pessoal quer colocar uma viagem para maio, porque quando começou era mais ou menos meados de fevereiro. Sim. A gente achava que em maio já iria acabar. Então, estipulamos uma agenda toda para maio. Maio ainda estava. Estipulamos uma agenda para julho. Para julho agora. Sim. Então, provavelmente ainda vamos estar de quarentena, né, até o final de julho. Sim. Então, a Tucano, quando foi mais ou menos em junho, a gente largou qualquer agenda que a gente tinha feito, retiramos do Instagram, do nosso site, e falamos assim, a gente não vai fazer nenhuma agenda por enquanto, até a pandemia se acabar. Sim. E a galera, eu achei que não iriam reagir muito bem, mas eles reagiram muito bem. Porque é o correto, né? A gente está só seguindo as leis, as recomendações da OMS. Claro. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Não dá para ficar esperando. Não dá para ficar esperando acabar, porque na medida que tem muita gente que adiou, teve muita gente que eu não conseguia adiar. Porque a gente também tem que entender o lado do povo. Às vezes a pessoa investiu R$1.000, 600, 800 reais em uma viagem que ela não vai poder fazer por conta da pandemia. Então eu tinha que correr atrás de alguma solução viável e rápida. E também não deixar a empresa ficar queimada, né, com esse cliente. Exatamente, o que infelizmente aconteceu com muitas empresas. Muitas empresas hoje, agências de turismo capixabas, vêm fazendo viagem, vêm fazendo trilhas, e é uma coisa que não está permitido, só que um ato desesperado para poder ter um retorno financeiro, poder às vezes ressarcir alguns clientes, as agências acabam fazendo isso e infelizmente se queimam com essas atitudes, sabe? Então a gente não queria nem se queimar com o lado de débito e nem com o lado de quebrar, de furar a quarentena. Então eu pensei, eu vou pegar tudo aquilo que eu já ensinei para alguém e vou aplicar em mim, de novo. Então, foram aí umas 2 noites sem dormir, tentando pensar em alguma coisa, e aí veio a ideia da Chicken Travel. Érico, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre a sua história, né? A história de sucesso de um empreendedor de 22 anos, né? Que está mostrando aí um exemplo de sucesso, um jeito de se reinventar diante da crise, né?
Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o Eric Soares, esse empreendedor, esse jovem empreendedor de apenas 22 anos, que já hoje comanda 3 empresas, mesmo com pouca idade, mas trazendo aí uma história, um case de sucesso pra gente. Em especial, como eu falei desde o início, Eric, quando se fala de reinvenção. A gente está num momento em que a reinvenção ela é necessidade para todo empresário, para todo empreendedor, né? Muitas pessoas estão tendo que se repensar o seu negócio e muitos até investiram muito no delivery mesmo, né, que foi o seu caso, para poder sair desse momento de dificuldade, né? Só que o interessante é porque o seu negócio anterior não tinha nada a ver com delivery, mas você colocou o delivery dentro do negócio e integrou os dois, né? Isso. O que eu pensei? Eu fiz uma pesquisa rápida de mercado, como eu disse, eu estava sob pressão, então eu precisava fazer uma pesquisa do que eu poderia fazer para me reinventar. Antes disso um pouquinho, eu criei ainda uns projetos dentro da Tucano, que foram projetos como um curso online de aventura, floresta, montanha, coisas do tipo. Legal. Muitas empresas abraçaram, só que não é alguma coisa mensal, não é uma coisa que você consegue suprir a necessidade que a empresa estava tendo. Então, eu fiz essa pesquisa rápida de mercado para saber o que os brasileiros estavam fazendo, e o delivery é o que mais deu resultado, o que mais está dando resultado no período de quarentena. Mas eu falei, eu não vou fazer um simples delivery, porque é algo que de repente não vai sustentar por si só. Eu quero fazer alguma coisa diferente, porque eu não trabalho para ser igual a outras pessoas, eu quero ser diferente sempre. Então eu criei essa ligação desse meu delivery novo com a Tucano, para que as pessoas não esqueçam que a Tucano ela teve esse crescimento rápido, ela estava ali ainda, ela está ali ainda. Então a pessoa vai comprar a porção dela e quando essa pandemia acabar, com essa porção que ela comprou, ela vai ter milhas para poder viajar com a gente, seja em uma excursão ou seja mesmo, até mesmo em uma viagem internacional, porque também temos viagens internacionais. Então qualquer viagem que ela tiver que for diretamente ligada a Tucano, ela vai poder utilizar. Você estava me falando que o carro-chefe, né? Aliás, os carros-chefe da agência são viagens tanto para as montanhas quanto para o litoral. Era o que vendia mais. Exatamente. A gente tem 2 carros-chefes hoje na Tucano Travel, que é Arraial do Cabo e Búzios e o Pico da Bandeira. Dentro dessas 2 viagens você consegue tirar vertentes. Arraial, por exemplo, você tem uma vertente de uma outra viagem lá que é Ilha Grande, que também é no Rio de Janeiro. Ou outras praias parecidas, até mesmo Guarapari. E o Pico da Bandeira é a mesma coisa. Além do Pico da Bandeira, a gente tem outros turismos de aventura, como Iuna, Hidrolândia. Maravilhoso também. Trilhas em geral. Então a gente tem essas 2 pegadas, a praia e a montanha, para que a gente consiga abraçar ambos os públicos. Sim. E vale também para viagens internacionais, você me falou também. Você tinha um pacote também hoje internacionais. Com a agência. Antes da quarentena chegar. Antes da quarentena chegar, a gente estava com 3 viagens internacionais abertas, sendo que San Andrés, na Colômbia, que fica no Caribe, já estávamos com mais ou menos 6 pessoas certas ali, que já estavam com contato feito, tudo certinho, para poder fazer a viagem. Então, infelizmente, com a quarentena, essa viagem vai ser adiada, não temos ainda noção de quando, só que tá tudo certo para que essas pessoas, né, sejam asseguradas da viagem que elas pagaram. Sim, sem dúvida alguma. Olha, gente, infelizmente o tempo do programa está acabando, né? Mas eu estou gostando muito hoje de contar para vocês de casa, para você que é nosso telespectador, a história do Eric. O Eric é esse jovem empreendedor de 22 anos, com pouca idade, mas já com uma bagagem muito legal, né? Tem o comando de 3 empresas, uma de consultoria para formar novos jovens empreendedores, uma de uma agência de turismo, que era um sonho dele, o maior sonho dele era trabalhar com viagem, que era uma coisa que ele gostava de fazer, e outra que ele criou para poder resolver um problema pontual, vamos dizer assim, mas que também se tornou um negócio interessante. Né? E hoje, que é essa de delivery, de lanches, né? Isso. Então, é uma história muito interessante. Eu espero que você de casa tenha se inspirado também com a história do Eric, né? Para que você possa também, quem sabe, se tornar também um empreendedor, né? E também conseguir dar a volta por cima, ou você que já é um empreendedor, conseguir dar a volta por cima nesse momento de pandemia. Porque o que não pode fazer é desistir, né, Eric? Não, de jeito nenhum. Desistir não é nenhuma opção nesse momento de pandemia pra gente. Tá certo. Olha, Eric, muito obrigado. Foi um prazer grande receber. Eu que agradeço. Obrigado por poder também levar um pouco dessa sua expertise, mesmo tão jovem, para todos os nossos telespectadores também. Eu que agradeço. Obrigado, Eric. Bom, a você de casa, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Lembrando que nós temos um encontro marcado
de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. E siga a gente também nas redes sociais, @programa em destaque e @Fabiano Rossi. Uma ótima noite para você. Obrigado mais uma vez pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau.